Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4.5. Epílogo: As férias de verão de Ikki Kanji, Yamauchi Haruki Sudouken. Seria a diferença entre os sexos, mas falando como homem, onde estaria nosso objetivo final? Se você pedir a opinião de homens em todo o mundo, provavelmente verá o verdadeiro propósito da vida de um homem emergindo. Em outras palavras, para se entrelaçar com um ente querido, deixe para trás os filhos e entregue-os para a próxima geração. Essa conclusão deve ser feita. Nos últimos anos, no entanto, tem transbordado com vários tipos de entretenimento. A partir de parques de diversões e filmes, em seguida, para jogos sociais e jogos virtuais. O entretenimento destinado a permitir que uma pessoa se divirta está progredindo rapidamente. Mas, olhando para a longa história da humanidade, isso ainda é muito superficial. A prosperidade da prole é um ato que quase todos os seres vivos praticam desde os tempos antigos. No entanto, para os meninos que haviam acabado de cursar o ensino médio, eles não podiam procurar algo como a prosperidade de seus filhos. Eles apenas buscavam o prazer e a gratificação sexual que estão diante deles. Agora gostaria de conduzir uma reunião estratégica sobre a Operação Delta. Sob ataque do calor murcho, Ikki da classe D estava sentado em uma posição inaceitável e fazendo um punho cerrado em cima dos joelhos. Limpando o suor em forma de bola que se formara em sua testa com o punho, sua testa brilhava visivelmente. Desta vez, estou pensando em apostar toda a minha juventude neste verão na Operação Delta. Haruki, e você? Eu me sinto da mesma maneira, Kanji. Se essa operação der certo, eu não me importaria de morrer. Em direção a essa decisão de jogar fora a vida sem hesitar, Sudou, que estava assistindo até agora, aprovou. Para ser sincero, sou contra. Decidirei se devo ou não participar depois de ouvi-lo. Mesmo que os três sejam diferentes em sua maneira de pensar, o objetivo que eles procuram é o mesmo. Parece que eles estão pensando otimista. Talvez seja porque todos estávamos suando, mas eu podia sentir a temperatura na sala ficar ainda mais úmida. Então, Ayano Koji, obviamente você também está, certo? Antes disso, tudo bem se eu ligar o ar-condicionado? Nada de bom acontecerá se esta sala cheirar mais a suor. Acho que sim. Está quente. Se for esse o caso, eu gostaria de ter o ar-condicionado ligado desde o início. É apenas desconfortável para mim, que ofereceu o quarto em primeiro lugar. Sempre, o tempo todo, porque é sempre o meu quarto. Eu não contei antes. É porque o seu quarto é o mais arrumado. Os outros quartos têm lenços e cabelos crespos espalhados e está todo sujo. Na casa de Yamauchi, não há espaço suficiente para pôr os pés. O quarto de Sudou também é o mesmo? Roupas e roupas íntimas espalhadas por toda parte. Eu não me importo com o quarto bagunçado, se for esse o caso, eu gostaria que eles pensassem em arrumar o quarto. Não importa quanto tempo tenha passado, esta sala não tem uma sensação de vida. Desde a inscrição, nada muda. Os pontos chegarão em breve. Então, que tal comprar alguma coisa? Então o próximo seria o tapete, você sabe, o tapete. Minha bunda está doendo. Sudou disse mais uma vez algo semelhante ao que ele disse no passado, quando ele bate no chão. É porque eu não posso me dar ao luxo de gastar pontos preciosos. Ao lidar adequadamente com ele, por algum motivo, Sudou se opôs obstinadamente a mim. No teste desabitado da ilha, obtivemos esses pontos graças a Suzune. É realmente fora de linha para alguém tão inútil quanto você economizar esses pontos. Sudou me disse. De fato, se Horikita estivesse aqui conosco, não é apenas uma questão de tempo antes de subirmos para a classe C. Da situação desesperadora de maio, fizemos uma curva completa e estamos perseguindo as classes mais altas em termos de pontos com uma onda vigorosa. Vamos lá, vamos pensar nas coisas difíceis quando o segundo semestre começar. Agora,
E a Operação Delta? Vocês estão falando sério? Estou falando sério. Quero dizer, nossa juventude está lá, certo? Ou você está dizendo que tem uma objeção contra a Operação Delta, que é nosso objetivo supremo? No momento, os 3 idiotas se reuniram no meu quarto e estão discutindo calorosamente a Operação Delta. A causa disso é um certo plano que foi discutido durante a conversa na noite anterior. Você é livre para nomear o plano como quiser, como Delta, mas basicamente é apenas uma espiada, certo? Está certo? Esse plano, chamado Delta, tem um nome respeitoso, mas seu conteúdo era sobre espiar. Era uma coisa verdadeiramente sem sentido nascida da luxúria de homens que desejavam ver as garotas nuas. Mas ninguém além de Ike conhece os detalhes ainda. Espiar o corpo nu de uma garota, o que é de errado com isso? Essa é a juventude. Não se trata de errado ou não, é um crime, um terror. No entanto, este homem ousadamente se tornou desafiador. Usando a palavra juventude. Se ele fosse descoberto espiando, não seria estranho, mesmo se ele fosse denunciado como garoto A. O que você está planejando fazer se as meninas descobrirem? Não vai acabar com elas ficando com raiva, você sabe. O método de espiar ainda é desconhecido, mas não há dúvida de que ele apresenta riscos. Eu tento fazer o que pude para desencorajá-los. Parece que Sudou também percebeu isso ao pressionar a mesma pergunta sobre Ike e Yamauchi, que tentavam continuar com isso de forma imprudente. Assim como Ayano Koji disse, é perigoso. Não é como vestir roupas de ginástica na escola primária ou espiar no banho de uma antiga pousada durante uma excursão no ensino médio. Não se preocupe. Não há negligências na ideia desse Ike Kanji-sama que é chamado de supercomputador. Ao se levantar, Ike começou a explicar triunfantemente a base por trás de sua confiança. Onde e como estaremos espiando? Vocês estão curiosos sobre isso, certo? Está tudo bem, eu pensei corretamente. É por isso que, primeiro, acalme-se e por favor, ouça o que tenho a dizer. Primeiro e acima de tudo, nós selecionaremos cuidadosamente nosso objetivo, mesmo que seja nossa única chance, seria um desperdício se acabássemos espreitar alguém feio. Naturalmente, estaremos escolhendo entre as garotas da classe D apenas por vendo o corpo nu de uma garota bonita, que normalmente está perto de você e que você pode sentir a excitação máxima. Claro, eu também concordo com você, mas não levantamos aquelas bandeiras mufufo, sabia? Se não os tivermos, podemos simplesmente fabricá-los. Bandeiras são algo que precisamos levantar para nós mesmos. Usando o dedo indicador para operar o telefone, e que apontou a tela para nós. Você não esqueceu alguma coisa? Desde ontem, a reunião para o grande evento chamado Liberação da Piscina foi realizada. De fato, se for esse o caso, podemos espiar. Podemos. Eu nunca fui lá antes, a piscina aqui. Enquanto olhava para os personagens escritos no telefone, na verdade eu pude ver o assunto referente ao lançamento do pool escrito lá. Que apenas nos últimos 3 dias das férias de verão, as instalações especiais de natação usadas pelo clube de natação podem ser utilizadas. Parece que durante esses 3 dias, das 9 horas às 17 horas, a piscina estará aberta. De fato, se é nesse lugar, homens e mulheres, se quiser nadar, todos devem ficar nus pelo menos uma vez, mas eu posso entender por que você os convidaria para a piscina para espiar neles, mas eu não acho que isso seja suficiente para espiar neles. Eu expressei minha opinião francamente. Eu nunca entrei na instalação especial de natação antes, mas as câmeras de vigilância devem ser instaladas ali por uma questão de fato. Naturalmente, as câmeras de vigilância não serão instaladas dentro dos vestiários, mas não seria surpreendente se elas fossem instaladas no corredor do lado de fora dos vestiários. Se um homem suspeito se aproximasse do vestiário das meninas, ser imediatamente descoberto é uma inevitabilidade. Ike, cujos braços estavam cruzados, tinha uma expressão composta que não vacilava. Por outro lado, antes do tempo, Yamauchi parecia ter ficado ansioso. Isso me deixa triste.
Você realmente me aceita como um tolo que nem sequer pensou nisso? Quanto a mim, eu fiz acordos preliminares para quem sabe quantos dias já estão para este dia, estou dizendo você. Em resposta às minhas perguntas que criticaram, e que permaneceu imperturbável. Em vez de ficar perturbado, ele parecia de fato composto. Acordos preliminares? Então me diga o método mais importante de espiar. Não sendo mais capaz de suportar e que estava colocando no ar, Yamauchi interrompeu e perguntou isso. Você já quer spoilers? Tudo bem, veja isso. Se for esse o caso, deve ser do tamanho que cabe na abertura. Depois disso, basta usar a câmera instalada no carro controlado por rádio e avançar através da abertura enquanto o verifica. Além disso, você pode salvar imagens no mini-placa da unidade principal do carro controlado por rádio. O plano em que Ikki pensava tinha uma profunda escuridão e estava mergulhado em luxúria. Eu me pergunto que coisa aterrorizante isso o homem pensaria. Isso é completamente uma ação criminosa. Obrigado. Se é isso, até Yamauchi se oporria a ele, Isso é incrível. Se é isso, é perfeito. Quem certo? Então ele aprovará, e com um coração extremamente leve, tudo o que ele pôde fazer foi interpor. Acho que sim, não parece algo saído de um drama? Como é isso? É perfeito, não é? De fato, se é com isso, existe a possibilidade de chegar ao destino sem ser descoberto, mas, mesmo assim, os preparativos são muito meticulosos. Por isso, fiz uma única hipótese. Poderia ser, nesta espiada, o professor também participando. Mal posso acreditar que é um plano em que eu pensava sozinho. Um carro controlado por rádio também não é algo a um preço comprado facilmente. Como você. Como ou qualquer coisa, desde o planejamento meticuloso até a existência do carro controlado por rádio, nada disso é como Ikki. Além disso, a localização das câmeras de vigilância e a via de ventilação, por exemplo, exigiriam que uma pessoa com conhecimento investigasse para descobrir. Merda, se estiver fora, não pode evitar. É isso mesmo, perguntei ao professor. Droga, depois de todo o problema que fiz para fazer você pensar que planejei tudo. Então? Qual é o plano detalhado para o dia designado? Como pensei, ele parece ter emprestado o conhecimento do professor. Assim como eu o marquei, e que começou a explicar. Primeiro, convidaremos as garotas que queremos dar uma espiada na piscina amanhã. E então, todas entraremos simultaneamente no vestiário, certo? Quando entrarmos, imediatamente correremos para a ventilação. Se há alguém usando sudou, você os ameaça se for necessário e faz com que eles se mexam. E logo depois, puxaremos as toalhas como se quiséssemos mudar e formar uma parede humana ao redor da abertura para que ninguém pode ver. Então, vou me apressar e remover a escotilha do respirador e inserir o carro controlado por rádio. Vou operá-lo para que ninguém me veja. Pessoal, por favor me esconda. Operamos o carro controlado por rádio e paramos em frente ao vestiário das meninas e começamos a gravar. Quando decidimos que eles terminaram de trocar, vamos retirá-lo. O fluxo era mais ou menos simples e, portanto, fácil de entender. Mas havia alguns lugares a esmo que eu não podia limpar. Ameaço os que estão no nosso caminho e os afasto do caminho. Pode-se dizer que é um papel apropriado para Sudou. Por saberem que ele é agressivo, os outros alunos também não se aproximam descuidadamente. Você entendeu? O brilho desta operação Delta. Mas você sabe, Kanji. Isso é um crime certo, como devo dizer que é como se o peso do pecado fosse mais pesado do que o espiar. De fato, isso é um crime. Estritamente falando. Mas vocês olham para o seu passado. Você deveria ter cometido um crime semelhante, sabia? Ah! O que isso quer dizer? Eu nunca cometi um crime. Então eu pergunto, quem? Se você usa violência para machucar uma pessoa, isso é crime, certo? Se um adulto dá um soco em alguém, será no noticiário da televisão, certo? Você está usando violência. Isso é, luta e violência são diferentes,
certo? Infelizmente, eu nunca usei violência. Então Haruki, na escola primária, você não lambeu a flauta da garota que você gostava ou cheirava suas roupas de ginástica. Você absolutamente não fazia esse tipo de coisa. Não sei se isso acertou ou não, mas Yamauchi parece se lembrar de algo assim. Se um adulto faz a mesma coisa, isso é um crime. Eu realmente. Em outras palavras, espiando e filmando, contanto que você ainda seja menor de idade, será perdoado. Se não o fizermos agora, quando o faremos? Esse entusiasmo, sem dúvida, atingiu os corações de Yamauchi e Sudo. Parece que ele teve determinação suficiente para fazer com que aqueles dois, que estavam sentindo culpa pelo ato criminoso, também endurecessem sua determinação. Você está fazendo isso, Haruki? O que quer que aconteça, acontece. Você está certo? Tudo bem, eu estou no plano de Ikki. Vocês estão realmente bem com isso? É um crime. Não importa o quanto você o cubra, um crime ainda é um crime. Eu venho dizendo isso há um tempo, Ayano Koji. Lamber uma flauta é um crime e espiar alguém que está mudando diretamente também é um crime. Se assim for, então filmar isso também seria um ato criminoso. Mas você sabe, isso é juventude. Meninos espiando meninas mudando, você não será preso por isso, no máximo um aviso. É isso que eu quero dizer. Bem, não é que eu não esteja convencido ou algo assim. Não importa quão alta tecnologia o mundo se torne, meninos de todo o mundo mais ou menos ainda se tornam adultos por meio de tais experiências. Furtar em lojas no ensino fundamental e furtar no ensino médio, ambos pecados carregam o mesmo peso. Não se trata mais de ver as garotas mudando, ele está apenas tentando justificar suas ações. Ceder a contragosto, digamos que acompanhar a era da alta tecnologia, espiar também está sendo filmado. Mas você sabe, se isso for descoberto, mesmo que você não seja preso, será suficiente para expulsá-lo, sabe? Estou com medo de expulsão, como diabos eu espiaria? Sudo e Yamauchi levantaram os braços como tal. Tudo que resta é você, Ayano Koji. Chegamos até aqui, obviamente você estará cooperando, certo? Não posso negar meu interesse. É por isso que a sua cooperação existe. Se vocês três se tornarem um muro, nós definitivamente não seremos descobertos. Os olhos dele estão sérios. Mesmo se eu voltar aqui, parece que ele está decidido a fazê-lo aqui. Entendo. Cooperarei. Mas prometa-me uma coisa, Ikki. Este plano é acompanhado por um grande risco. Se formos descobertos, não terminará simplesmente. É por isso que, se tivermos sucesso ou não, prometa-me esta é a única vez que você fará algo assim. Caso contrário, não cooperarei, dependendo do caso, reportarei isso à escola. Falei enquanto misturava palavras estritas com palavras gentes. Ao fazer isso, pretendo fazer um acordo com Ikki. Se eu apenas unilateralmente objeto, há a possibilidade de que Ikki e os outros simplesmente calar a boca e cometer um ato criminoso. Por isso, como condição para minha cooperação, coloquei a condição de que isso seja algo único. Não há dúvida de que, se formos descobertos, a classe D pode acabar em colapso. Isso é algo que todos aqui devem entender. Estou lhe dizendo que entendo. Eu também não acho que seja bom fazer algo assim várias vezes. Então está tudo bem. Porque eu entendo que você estará apostando na juventude de seus alunos para desafiar isso. Deixe-me propor uma coisa. Se a piscina abrir às 9 horas, ir para lá combinando com o tempo é mais certo? Se estivermos lá primeiro, tomar a parte mais interna do vestiário também é uma questão simples. Entendo. Vamos usar isso. A juventude de um estudante do sexo masculino está espiando. Vamos fazer isso. Esta é uma conversa que ocorreu no dia anterior à piscina, a história completa por trás da Operação Delta. Então, no dia em que fomos à piscina, fomos os primeiros a entrar no vestiário, ocupamos as costas e estendemos as toalhas.
Os meninos que continuavam entrando um após o outro estavam conversando com várias emoções e não prestavam atenção em nós. Apresse-se, Ikki. Enquanto estendia a toalha e fingia mudar, Sudou pediu ao Ikki, que estava agachado na frente da abertura. Ikki pegou o carro controlado por rádio e o conjunto do motorista enrolado em uma toalha de banho e depois removeu as fichações de metal presas à entrada da ventilação do piso. Então ele rapidamente ativou o carro controlado por rádio e começou a operá-lo. A pequena máquina equipada com uma lanterna, enquanto transmite o caminho para o monitor, prossegue. Merda. Como esperado, está escuro. Se for apenas a lanterna que ilumina o caminho, a abertura da ventilação está muito escura e a visibilidade no monitor piorou. Mas, mesmo assim, o carro controlado por rádio avançou pouco a pouco em direção à luz brilhante à frente que estava se aproximando. Mesmo que acabássemos indo longe demais, já que havia barras para parar o carro, não havia perigo de cair. Mas, mesmo assim, por precaução, avançamos o carro a uma velocidade lenta. Tudo bem, um pouco mais longe e a visibilidade deve melhorar. O vestiário agora estava refletido no monitor. E embora a qualidade da imagem fosse grosseira, as figuras de Horikita e as outras podiam ser vistas no monitor. Uiô! Pode-se dizer que o plano de Ikki, professor, foi bem sucedido. No monitor, as figuras dos alunos da classe D, assim como a Ishinose, foram claramente capturadas. No momento, o carro controlado por rádio deve estar gravando tudo corretamente. Se olharmos para o monitor, podemos testemunhá-los trocando de roupa em tempo real. Oh, mostre-me também, Kanji. Não consigo ver direito. Seu idiota, me mostre também. Sudou e Yamauchi, aparentemente insatisfeitos, pressionam Ikki para mostrar o monitor também. Mas se eles continuarem assim, não há como evitar suspeitar dos outros garotos. Eu decidi fazer uso disso. Você está gravando, então não é melhor não exagerar. Você está prestes a atrair suspeitas. Kao, você está certo? Por enquanto, é melhor mudar. Clicando na língua e parecendo frustrado, Yamauchi fez uma careta. É isso mesmo, mesmo sem espiar pelo monitor, ele está sendo gravado com antecedência na mini-placa instalada no carro controlado por rádio. Resistindo à tentação de puxar o carro controlado por rádio, Ikki permanece. Empurrando o controlador junto com sua bagagem para dentro do armário, ele se concentrou em trocar de roupa. Quantos minutos devo esperar, eu me pergunto. Gostaria de mantê-lo lá por 20 minutos. No mínimo. É necessário evitar terminá-lo muito rapidamente e incapaz de manter o cenário em mudança, além de deixá-lo muito tempo ao contrário e não conseguir recuperá-lo. Além disso, se adiarmos a mudança por muito tempo, isso também poderá gerar problemas. Provavelmente para esses caras, esses serão os 20 minutos mais longos de suas vidas. Eu vou em frente. E espere um minuto, Ayano Koji. Você está nos traindo. Se você nos pedir para mostrar depois, não mostraremos. Não é isso? Se 20 minutos se passarem e nenhum garoto aparecer, os outros ficarão desconfiados. Acho que isso também é verdade? Então faça isso corretamente, entendeu? Eu sei. Deixando para trás os três que estavam recuperando o carro controlado por rádio, fui à frente dos outros em direção à piscina. Por outro lado, ao mesmo tempo deixei o vestiário masculino. No vestiário das meninas, uma visão ideal que os três idiotas desejavam era capaz de se desdobrar. Não, de fato, a câmera estava capturando adequadamente o som e as imagens. Isso é algo novo, não é? Estar usando a piscina da escola fora das aulas. Quando ela coloca a sua bolsa dentro do armário, Kushida diz isso. Ishinose, que estava trocando ao lado dela, rapidamente estendeu as mãos para as roupas. Isso mesmo. Parece que vem a uma piscina pública para jogar. Ishinose-san, você tem proporções incríveis. Suspirando como se fosse capaz de se apaixonar, Kushida diz isso. Parecendo um pouco tímido, Ishinose olha para o corpo de Kushida e disse a mesma coisa de forma convincente.
Kushida-san também, seu corpo está muito bem equilibrado, acho que você não perderia para alguém como eu. De fato, embora em termos de tática do tamanho dos seios, a de Shinose seja maior, em termos de integração, ela também não perde. Por outro lado, Sakura, que tem o mesmo tamanho de busto que Shinose, se não for maior que ela, afastou-se levemente dos dois e começou a mudar. Mesmo entre pessoas do mesmo sexo, seu sentimento de vergonha é forte. Além disso, pensando que ela estará indo para a piscina depois disso, não poderia ser ajudado, mesmo que seu corpo se tornasse pesado. Ao contrário das aulas, porém, sua única salvação era que ela podia usar um guarda precipitado que escondia completamente sua parte superior do corpo. Para alguém do tipo tímido como Sakura, esse item seria realmente como um salvador. Ishinose-san, você poderia, por favor, não me encarar? Recebendo um olhar apaixonado como aquele de Ishinose, Horikita sentiu uma sensação de repulsa. Adiando a mudança, ela se afastou. Não, desculpe. Como devo dizer, eu estava pensando que a pele de Horikita-san é tão bonita e transparente e acabou olhando. Como meninas, eu realmente acabaria prestando atenção em uma garota bonita. Kikyo-chan pensa tão certo. Sim, Horikita-san é extremamente fofo, afinal. Horikita muda enquanto suspira com a única palavra de Kushida. Mas ainda assim, você se juntou a nós hoje. Pensei que não mostraria sua cara em eventos como este. De fato, não estou aqui porque gosto. Mas, às vezes, independentemente da vontade de alguém, há momentos em que preciso aceitar. Então? Você está dizendo muitas coisas confusas, Horikita-san. Naturalmente, ela não pôde falar os detalhes com mais ninguém. Como o braço dela estava preso dentro de uma garrafa de água e ela não conseguia tirá-lo, foi uma desgraça que ela levaria para o túmulo. O próprio fato de Ayano Koji aprender sobre isso foi um intenso arrependimento para ela. Porque ela entrou em pânico naquele momento e acabou ligando para ele, ela estava refletindo sobre isso. Por que você não muda sem falar comigo? Tendo sido levemente tratada por Horikita assim, Ishinose olha para seu próximo alvo. Essa era a existência de Sakura que estava mudando furtivamente nas costas. Para Ishinose, que aprecia a ideia de todos por um e um por todos, seu sentimento de querer se dar bem com todos igualmente era forte. Ela estava pensando em se dar bem com a Sakura, cuja existência estava claramente flutuando sozinha. Embora Ishinose não conhecesse o estado interno da classe D, ela entendeu que Sakura era uma estudante que deveria ser tratada preciosamente. Ficar profundamente envolvido com ela estava fora de questão, mas ela também não podia ignorá-la completamente. Kushida e Horikita, temendo que fizessem algo impensado, não conversaram com Sakura. À primeira vista, ela parece ser do tipo introvertido e maduro. Mas de acordo com a análise de Ishinose, Sakura era do tipo tímido, mas em relação às pessoas com quem se dá bem, havia a sensação de que ela abriria seu coração para elas e conversaria com elas também. Então ela pensou que, se esse fosse o caso, haveria a chance de ela se tornar amiga dela também. Faz um tempo desde que eu conheci a Sakura-san assim, não é? Parece que, como nós dois somos de classes diferentes, não podemos nos encontrar com tanta frequência. Isso mesmo. Onami-chan conhece Sakura-san, isso é um pouco surpreendente. Sentindo dúvida sobre o relacionamento dos dois, Kushida pergunta isso de maneira um tanto reservada. Nós nos conhecemos há um tempo. Certo. Se sim. Sentindo-se mais rígida do que o esperado, Sakura disse isso, evitando o contato visual. Em direção a esse gesto tímido, Ishinose pergunta, mas ela aceita. Mas mesmo assim, na medida em que não poderia ser considerado rude, Ishinose olha para o corpo de Sakura. Traços bonitos e esbeltos, mas com um corpo bem acolchoado, e mais do que qualquer outra coisa, esses seios grandes eram como os de um ídolo em uma página. Ela acabou olhando para aquele corpo com um olhar semelhante ao de um homem. Sakura, que é o tipo de garota que alguém gostaria de proteger,
Sente que poderia se tornar a garota mais popular em todo o ano letivo se ao menos se tornasse um pouco mais alegre. Por falar em Onamishan, hoje o Kanzaki-kun também está aqui, mas sobre isso, você poderia me contar um pouco mais? NYA. E Kanzaki-kun. Ishinose, que estava medindo sua distância de Sakura, recebeu uma conversa dessas de Kushida e desviou o olhar. Tendo julgado que essa era sua chance de escapar, Sakura se afastou um pouco de Ishinose. Há uma garota em nossa classe que está interessada em Kanzaki-kun, você vê. Eu queria perguntar como estão as coisas sobre esse tópico. Uau, Kanzaki-kun é surpreendentemente popular. Há também uma garota da nossa classe que parece gostar dele. Ah, mas agora nenhum de nós deveria ter alguém assim, certo? Entendo. Então eu direi a ela para considerar chamá-lo. Sim, sim. Kanzaki-kun também pode estar feliz com isso. Provavelmente, no entanto. Provavelmente, em direção a essa resposta solta, Kushida ri. Ele é bastante reticente, ou como devo dizer, ele é um homem de poucas palavras. Isso por si só é bom, mas ele não tem muitas afirmações e eu não o entendo muito bem, entende? Essa foi sua avaliação franca dele como colega de classe. Isso mesmo, eu acho. Ele parece difícil de entender. No momento em que começavam a conversar, os arredores já tinham procurado os trajes de banho em que deveriam estar vestindo. Precisamos mudar. Ishinose rapidamente tira suas roupas tardiamente. Era um movimento ágil que lembrava a mudança de meninos. Os seios dela balançam. Até Horikita, que tentava não demonstrar interesse, teve seu olhar roubado por um momento. Essas proporções notáveis com tanto poder destrutivo, desde que ela as possua, ela poderia atingir Kao na maioria dos homens. Recentemente, nossa dieta mudou para uma mais ocidental, mas, mesmo assim, ainda era difícil imaginar que o corpo fosse o de alguém que também é um estudante do primeiro ano do ensino médio. Esses seios. Desde quando? Quando? Você quer dizer quando eles se tornaram grandes? Acho que foi por volta do meu terceiro ano do ensino médio. Eles continuaram crescendo, entende? Por que você pergunta? Não, eu posso entender agora. A razão pela qual você está se sentindo sobrecarregado. Não é absolutamente absoluto, no entanto, existe um momento em que as meninas são incapazes de lidar com suas próprias mudanças. Às vezes, o desenvolvimento dos seios é algo que talvez você não consiga ler. Não poderia ser ajudado se um crescimento tão rápido ocorresse em menos de um ano. Ela respondeu assim. Horikita olhou de lado para Kushida apenas uma vez, mas não houve resposta a essas palavras. Claro, não é como Kushida pensando em algo com isso. Kushida disse isso de uma maneira simples e direta. Desta vez, não é para Horikita, mas para a nova chegada. Caro Izawa-san. Olá, vocês dois também vieram aqui para brincar. Kushida, que sempre foi sensível às circunstâncias ao seu redor, virou-se para encarar Karuizawa e as outras duas garotas que entravam no vestiário. Que coincidência! Também viemos aqui para nadar. Kushida não conseguiu esconder sua surpresa. Era porque normalmente nas aulas Karuizawa nunca iria nadar. Karuizawa e os outros foram em direção ao armário no outro extremo. Sentindo-se apreensivo, Kushida continuou mudando. Eles estão realmente fazendo isso. Eles são realmente pervertidos assustadores, muitos deles. Ela encontrou um carro controlado por rádio que parou depois de se enredar nos acessórios de metal da entrada do respiradouro. As lentes brilhantes capturavam o vestiário das meninas de um ângulo brilhante. Normalmente, os acessórios de metal podiam ser removidos por quase qualquer pessoa, mas para removê-lo seria necessário um pouco de esforço e tempo. Como foi fixada em todas as direções com uma chave de fenda Phillips, seria necessário remover essas fichações primeiro. Mas Karuizawa tocou nos acessórios de metal e, puxando-o com facilidade, removeu-o. Não era porque ela tinha força sobre-humana nem porque se destacava em relação às suas habilidades com a chave de fenda.
Foi só porque ontem alguém colocou os pés no vestiário e retirou os parafusos. Isso porque o acessório de metal, mesmo sem os parafusos, poderia ser facilmente colocado no lugar. Karuizawa segura o carro controlado por rádio com as mãos e o levanta. A lâmpada ao lado do monitor estava brilhando em vermelho e era possível ver que estava no meio da gravação. Então, usando a técnica ensinada por Ayano Koji, ela removeu o mini-placa do carro controlado por rádio. Nesse exato momento, a gravação parou de funcionar e se o processo de gravação não for seguido novamente, a lâmpada de gravação não funcionará. Depois de inserir um novo mini-cartão sem dados, ela o devolveu à entrada do piso de ventilação. E é isso. Depois disso, deixando o tempo passar, o carro controlado por rádio retornará. Ele é o único que é adequado. Enquanto se sentia exasperada com a falta de humor dos homens, ela pensou no único que agia para impedir que isso acontecesse, Ayano Koji. Se Ayano Koji tivesse sido cúmplice nessa espionagem, ou fingisse não ver nada, tanto os colegas de classe quanto as partes externas, sem sequer saberem, teriam visto seus corpos nus. E, além disso, permaneceria como dados para sempre. Keishana, está tudo bem agora? Dizendo isso por trás de Karuizawa estava seu colega Sonoda. E então, Isikura também olhou para Karuizawa com uma expressão desconfortável. Ah, sim, obrigado. Está tudo bem agora. Dentro do vestiário, onde as meninas do primeiro ano estão todas confusas, se ela sozinha olha para a entrada de ventilação no chão, seria flagrantemente suspeito. Assim como Ike e os outros formaram uma barricada, Karuizawa também usou seus amigos íntimos para bloquear o campo de visão. Naturalmente, uma vez que todos os armários próximos à entrada do respiradouro foram todos marcados como em uso, ela não esqueceu de usar as chaves para trancá-las e torná-las inutilizáveis. Usando os olhos dos outros, Karuizawa, sem elevar seu próprio coração, devolveu calmamente cada uma dessas chaves. Ela não explicou os detalhes para seus amigos íntimos Sonoda e Isikura. Pessoas que, mesmo sem uma explicação, obedecem obedientemente às instruções e podem ser mantidas em sigilo para não revelar nada, pessoas que não são de modo algum obstinadas, além de temer ostracismo. Tal alunos foram selecionados. Depois de terminar de mudar e de confirmar que todos os seus conhecidos da classe D não estão mais presentes, Karuizawa falou palavras de gratidão por esses dois. Obrigado por colaborar comigo hoje. Tenho alguns negócios para resolver depois, mas vocês dois estarão jogando aqui. Ah, sim. Estávamos pensando em fazer isso. Certo. Os dois acenam um com o outro. Em relação a isso, Karuizawa também não parecia ter nenhuma intenção de dizer nada. Depois de voltar da piscina depois de jogar até a exaustão, voltei à minha porta da frente. E quando o fiz, na frente do meu quarto, os três já estavam lá em espera, parecendo animados. Você está atrasado, Ayano Koji. Apresse-se e abra. Sudou, que perdeu a paciência, chuta a porta. Mas eu gostaria que ele parasse, porque isso incomodaria as pessoas nas salas vizinhas e chamaria a atenção do gerente do dormitório. Apresse-se, Ayano Koji. Fui obrigada a abrir a porta do meu quarto por um grupo de homens que não conseguiram reprimir sua excitação empurrando minhas costas. Nas mãos de Ike e dos outros estava o cartão que eles conseguiram recuperar do carro controlado por rádio. E gravadas nele, sem dúvida, seriam as imagens cruas das meninas mudando. Aqueles três estavam pensando isso. Ao entrar no meu quarto antes da entrada do residente, eles ligaram o meu computador sem permissão. Se algo incrível for exibido aqui, você me deixará copiá-lo depois, certo? Vocês, esperem um minuto. Primeiro, eu tenho que confirmar, porque vocês não têm o direito de ver o corpo nu de Suzumi. Calma, vocês dois. Aqui todos nós precisamos nos dar bem. Kuei. Parece que eles nem estão mais me considerando, porque estavam esperando impacientemente o computador ligar. Como era um dia cansativo de várias maneiras, sentei-me na minha cama assim. Se você me devolver depois de verificar o conteúdo, será uma grande ajuda. O que você está falando,
Ayano Koji, agindo maduro por conta própria. Você também quer ver certo? Se você vai voltar, sinto que agora é a hora. Ah, entendo. Se você vai agir como um bom garoto e tudo, nem pense em parecer bem. Mas como, eu não vou mostrar isso para você. Parado na frente da tela do computador, e que estendeu as duas mãos como se estivesse bloqueando a vista. Não há bastardo que não esteja interessado no corpo nu de uma mulher. Seja honesto. Disse o Dou, que já estava relaxando como se fosse sua própria casa. Palavras assim vieram para mim, mas não sinto a necessidade de ver o corpo nu de uma garota tão desesperadamente. No mínimo, não acho que valha a pena arriscar a expulsão. Nua. Por quê? Porque nada está aparecendo. Ao ler o mini-placa que eles achavam emprestado do professor, não havia dados. Em outras palavras, a gravação do carro controlado por rádio nunca funcionou corretamente em primeiro lugar. Nada. Os dados. Não tem como ser verdade, certo? Quero dizer, conseguimos gravar corretamente, certo? Certo. Os três entraram em pânico e abriram a pasta várias vezes, mas não havia nada lá. Isso é óbvio. O cartão que continha os dados gravados foi retirado por Karuizawa e ela o substituiu por um cartão vazio. Não importa o quanto eles procurem, não há como encontrar um arquivo que não existe. Por outro lado, os dados reais já haviam sido destruídos e, como tal, não existem mais. Por que não está lá? E assim, a ambição dos três idiotas foi extinta devido à sabotagem interna.